Ganhei milhões na lotaria e decidi não contar a ninguém. Pedi ajuda à minha família como um teste, e só uma pessoa me estendeu a mão. Chamo-me Catarina Silva, mas toda a gente me chama Cat. Tenho 34 anos, e numa terça-feira há algumas semanas, a minha vida mudou para sempre quando conferi o meu bilhete da lotaria e descobri que tinha ganho 47 milhões de euros. As minhas mãos tremiam enquanto olhava para aqueles 6 números que batiam certinho. Depois que o choque inicial passou, uma ideia estranha cruzou a minha cabeça. Não contaria a ninguém sobre este dinheiro. A minha relação com a família no que toca a finanças é tão complicada quanto um pastel de nata mal feito, cheio de camadas que não se encaixam. Antes de falar sobre esta decisão que mudou tudo, vou contar um pouco da minha vida. Trabalhei durante anos como contabilista numa pequena agência de marketing em Braga. O salário dava para pagar as contas e pouco mais, mas nunca me senti segura financeiramente. Morava num pequeno apartamento em São Vítor, um bairro calmo mas longe do centro. Nada de luxo, mas era o meu cantinho. Acordava todos os dias às 6 da manhã, fazia o meu café forte, e começava o dia a pensar nas contas que tinham de ser pagas e nos prazos apertados que me esmagavam. Meu trabalho era puxado, com semanas de 60 horas a tornar-se norma, especialmente na época fiscal. A minha família? Essa era uma novela à parte. Os meus pais, Manuel e Helena Silva, divorciaram-se quando eu tinha 14 anos e ambos casaram de novo pouco tempo depois. O meu pai, professor de física no secundário, casou com a Isabel, uma corretora imobiliária com um gosto muito caro, daquelas que acha que a Cova da Beira é o próximo Algarve, e que tem um armário só para sapatos de salto alto que faria inveja a uma estrela de cinema. A minha mãe, por outro lado, encontrou amor com Ricardo, um empresário bem-sucedido, dono de uma cadeia de cafés em Guimarães, mas um verdadeiro aperta-botas quando o assunto era dinheiro. Tenho 2 irmãos. A minha irmã mais nova, Leonor, tem 30 anos e sempre foi a menina dos olhos da família. Formou-se numa universidade prestigiada em Lisboa, casou com Rodrigo, um cirurgião plástico com um ego do tamanho do Marquês de Pombal, e vivem numa moradia na Maia com os 2 filhos perfeitos que parecem saídos de um catálogo. Já o meu irmão mais velho, Tiago, tem 36 anos, e apesar do charme e inteligência, nunca conseguiu estabilizar a vida. Vai de emprego em emprego, de namorada em namorada, e tornou o ato de pedir dinheiro à família numa arte refinada. O padrão era sempre o mesmo: telefonema desesperado, apelo emocional, promessa de devolver o dinheiro, e depois silêncio até a próxima crise. O resto da família era tão complicado quanto um jogo de dominó com peças faltando. A minha tia Maria, irmã da minha mãe, era talvez a única pessoa sincera naquele caos. Professora primária a viver com salário contado, conduzia um Renault velho que parecia mais um dinossauro do que um carro, e ainda assim aparecia sempre que era preciso, com um sorriso e um abraço apertado, como se o mundo pudesse ser curado com carinho e chá quente. Do outro lado estava minha tia Margarida, irmã do meu pai, que casou com um homem abastado e nunca deixou ninguém esquecer disso. Passava os natais a julgar as escolhas de vida de toda a gente, lançando farpa sobre o meu emprego, o meu apartamento e o facto de estar solteira, como se isso fosse um crime grave. Meu primo Pedro, filho da Margarida, herdou a arrogância da mãe, mas não o dinheiro. Tinha um problema com jogos que a família fingia não ver, como se ignorar uma tempestade a fizesse desaparecer. Meu histórico de ajudar financeiramente a família deixou-me com cicatrizes. Quando Tiago precisou de 5 mil euros para uma clínica de reabilitação, esvaziei as minhas poupanças modestas para ele, apenas para descobrir meses depois que ele nunca foi à clínica. Quando a Leonor precisou de ajuda para o casamento, emprestei 2 mil euros que ela prometeu pagar depois da lua de mel. 5 anos depois, ainda estou à espera. Quando meu pai precisou de dinheiro para reparar o telhado depois de uma tempestade, enviei-lhe o que pude. No mês seguinte, vi fotos dele e da Isabel a goezar na praia do Algarve. A única pessoa que sabia o que se passava nos bastidores era minha melhor amiga, Sofia. Conhecemo-nos na faculdade e, ao contrário da maior parte das relações da minha vida, a nossa amizade manteve-se constante. Sofia é enfermeira, conhece a luta diária, e nunca julgou os meus sentimentos complicados em relação à família. Era a voz da razão quando sentia que o amargor me consumia, lembrando-me que nem todos estão ali para aproveitar-se. No trabalho, as coisas não eram muito melhores. O meu chefe, Armando, tinha o hábito irritante de roubar as minhas ideias nas reuniões com clientes, e o colega Pedro saía sempre mais cedo, deixando-me tratar do trabalho dele, mas conseguia levar os louros das conquistas. Apesar de tudo, mantinha a cabeça baixa e trabalhava arduamente, na esperança de que algum dia isso valesse a pena. Comprar bilhetes da lotaria era o meu pequeno luxo semanal, um ritual que a família adorava gozar. Todas as sextas, passava pela mercearia do Sr. Gomes e gastava 10 euros em bilhetes. A minha mãe dizia que era um ataque a quem não sabe fazer contas, o Tiago dizia que era melhor dar-me o dinheiro diretamente,
e o meu pai fazia longas palestras sobre probabilidades e estatísticas. Mas havia algo de esperança naquela pequena aposta, uma hipótese minúscula de liberdade que eu não conseguia largar, mesmo depois de anos a ganhar pouco mais que uns trocos aqui e ali. Claro que tinha sonhos. Queria viajar além do Minho, voltar a estudar, talvez tirar uma pós-graduação em algo que realmente me apaixonasse. Queria poupanças suficientes para que uma avaria no carro não me fizesse cair numa espiral de dívidas. Mas estes sonhos pareciam distantes, enquanto me aproximava dos 30 e poucos anos, ainda pagar empréstimos estudantis e a carregar uma dívida pequena mas persistente no cartão de crédito, que nunca diminuía apesar do meu orçamento apertado. Cada mês era um ato de equilíbrio entre contas, compras e jantares ocasionais com a Sofia. Recortava cupons, comparava preços, sabia onde encontrar o melhor negócio do papel higiênico ao café. Conduzia um Renault Clio com mais de 10 anos, que fazia um barulho estranho quando chovia, mas não podia trocá-lo. Era uma mestra em parecer perfeitamente bem, enquanto calculava mentalmente se podia aceitar um convite ou se precisava fingir uma dor de cabeça. Esta era minha vida antes de tudo mudar. Ordinária, por vezes difícil, ocasionalmente solitária, mas estável, à sua maneira. Não fazia ideia do que um simples pedaço de papel estava prestes a fazer comigo e com a minha família. O dia em que comprei o bilhete vencedor foi, na verdade, o meu 30º aniversário. Tinha acabado de passar uma semana extenuante no trabalho, onde o Armando voltou a roubar o crédito por uma estratégia financeira minha que salvou um cliente importante de perder milhares. Parei na mercearia do Sr. Gomes, como fazia todas as sextas, mas com uma ligeira variação. Decidi gastar 20 euros em vez dos habituais 10. Parabéns, Cat, disse o Sr. Gomes, um homem gentil que conhecia todos os clientes pelo nome e tinha sempre uma palavra amiga. Uma extravagância de aniversário, hein? Talvez hoje seja o teu dia de sorte. Decidi escolher os números eu mesma, o meu mês e dia de nascimento, os aniversários da minha mãe, do meu pai, da tia Maria e da Sofia. 6 números que representavam as pessoas mais importantes, mesmo aquelas que me tinham desapontado. À noite, pedi comida tailandesa para levar, abri uma garrafa de vinho que a Sofia me dera de presente, e preparei-me para uma noite calma sozinha. O sorteio era às 8, mas mal prestei atenção, distraída com as redes sociais e as festas que outros faziam. Só às 20h30 é que me lembrei dos bilhetes. Com preguiça, abri o site para conferir os números, esperando o habitual vazio. Meu coração disparou ao ver o primeiro número, 3. Depois 16. 12. 21. 9. E 30. Todos batiam. As minhas mãos tremiam tanto que deixei cair o comando da televisão. Não podia acreditar. Segundo o site da lotaria, eu era a única vencedora de 47 milhões de euros. Depois dos impostos, restariam cerca de 28 milhões, uma soma impensável para alguém que naquele dia tinha ficado entusiasmada com um cupom de 10% para detergente. Não dormi nada naquela noite. Passei horas a pesquisar histórias de ganhadores da lotaria, e encontrei um cenário assustador. Vidas destruídas, famílias despedaçadas pela ganância, amigos e parentes distantes a aparecerem do nada, e vencedores falidos em poucos anos. Quando o sol nasceu, tomei uma decisão. Iria reclamar o prêmio, mas não contaria a ninguém. Nem aos meus pais, nem aos meus irmãos, nem sequer a Sofia. Pelo menos não ainda. Precisava de tempo para processar, para traçar um plano, para perceber o que aquele dinheiro significava antes que todos quisessem dizer-me o que fazer com ele. Naquela manhã, liguei para o trabalho avisar que estava doente pela primeira vez em 3 anos e marquei uma reunião com o advogado Pedro Monteiro, especialista em planeamento financeiro e direito sucessório. O escritório dele ficava num prédio moderno no centro de Braga. Sentada na sala de espera, de roupa simples, segurando a minha mala onde guardava o bilhete, sentia-me uma impostora. Pedro era um homem de uns 50 anos, cabelo salpicado de cinza e olhos gentis por trás dos óculos caros. Quando lhe mostrei o bilhete, os olhos dele arregalaram-se por um instante, depois assentiu profissionalmente. Explicou-me as opções para reclamar o prêmio de forma anônima, criando um fundo cego ou entesourando a quantia em entidades legais para proteger a minha identidade. Falou sobre impostos, a importância de uma equipa de consultores financeiros, e o maior erro dos ganhadores, contar a todos muito cedo, sem poder voltar atrás. Senti um alívio enorme por ter seguido meu instinto. Queria fazer tudo bem, não queria que o dinheiro destruísse a minha vida. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos e uma lista de passos a seguir, misturando excitação e receio. Tinha mais dinheiro do que alguma vez sonhara, mas teria de viver uma vida dupla. A contabilista apertada e a milionária secreta. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei com o Pedro a criar o fundo, reclamar o prêmio e montar contas de investimento. Fizemos um plano financeiro sólido que garantiria que nunca mais teria de me preocupar com dinheiro. Mesmo que vivesse até os 100 anos, o dinheiro estava ali, seguro e sob meu controle. Mas a minha rotina diária mal mudou.
Continuei a trabalhar. Nos dias que se seguiram, senti um misto de ansiedade e determinação enquanto me preparava para enfrentar cada membro da família. Era como se estivesse a caminhar numa corda bamba, equilibrando meu orgulho e a necessidade de descobrir quem estaria comigo quando as coisas apertassem. Acordava a imaginar as respostas, os silêncios, as desculpas que, conhecendo-os, já antecipava. Lembrei-me de um velho ditado português: quem não arrisca, não petisca, mas neste caso, não era um petisco que eu queria, era verdade. Comecei pela minha mãe, Helena. Liguei-lhe num final de tarde cinzento. O céu de Braga parecia refletir o peso no meu peito. Quando ela atendeu, tentei disfarçar a voz trêmula, como se o mundo estivesse a desabar sobre mim. Expliquei a história que tinha preparado com cuidado. A agência de marketing onde trabalhava fechará de repente, o dinheiro desaparecera, e eu precisava de ajuda para cobrir despesas médicas e a renda do apartamento. Pedi 5.000 euros, prometendo que devolveria assim que possível. Do outro lado da linha, ouvi a sua respiração, a preocupação e, depois, a desculpa que eu conhecia bem. Tinham acabado de comprar um apartamento para férias no Douro, e o dinheiro estava curto. Sugeriu que falasse com meu pai ou com a Leonor, que tinha um marido médico e, portanto, uma situação financeira mais confortável. A promessa vaga de falar com Ricardo, o marido dela, pairou no ar, mas senti que era mais uma forma de empurrar o problema para longe do seu próprio bolso. No dia seguinte, encontrei-me com meu pai, Manuel, num café perto do centro. Escolhi um sítio público para evitar confrontos e para controlar a situação. Quando lhe contei a história, ele assumiu a postura do professor que sempre foi, dando-me uma aula de responsabilidade financeira, lembrando-me que devia ter uma reserva para emergências e que o mundo não era um mar de rosas. E, claro, não faltou a crítica ao meu estilo de vida, o apartamento, o carro, as assinaturas de serviços que, segundo ele, eram supérfluos. Oferecer ajuda? Nem pensar. Disse que ele e a Isabel estavam a poupar para a reforma e que não podiam afundar as contas por minha causa. Saí do café com o coração apertado, mas não surpreendida. O Manuel sempre foi mais pai do que amigo, e no fundo, sabia que não podia contar com ele para mais do que um conselho seco e distante. Seguiu-se a Leonor. Fui até a moradia deles na Maia numa tarde quente de sábado. A casa era impecável, com móveis que pareciam saídos de uma revista de decoração e janelas que deixavam entrar uma luz perfeita. Leonor recebeu-me com aquele sorriso que sempre me irritou pela perfeição artificial. Contou-me que os filhos estavam na escola de natação, e que o Rodrigo estava a jogar golfe, deixando-nos a sós para a conversa. Quando falei da minha necessidade, a sua expressão mudou ligeiramente. Não era exatamente má vontade, mas aquela desculpa típica de quem vive numa bolha de conveniências. O carro novo que tinham acabado de comprar, as mensalidades da escola privada, a remodelação da casa de banho principal. Falou em restrições orçamentais e disse que ia falar com o marido para ver o que poderiam fazer. Senti a sinceridade a esvair-se quando ela desviou o olhar, e percebi que, apesar das palavras, a ajuda que eu precisava não viria dali. A promessa de ligar depois ficou no ar, mas não atendeu às chamadas. A princesa da família era, na verdade, uma rainha de gelo. Tiago foi uma decepção ainda maior. Enviei-lhe uma mensagem detalhada, e ele respondeu com lacônico: isto está complicado, não posso ajudar agora. Depois, silêncio absoluto. As minhas chamadas foram remetidas para o voicemail, e as mensagens ficaram sem resposta. O mesmo irmão que me pedirá milhares de euros nos últimos anos, sempre com lágrimas virtuais, agora desaparecia como se eu fosse um fantasma inconveniente. Isabel, a minha madrasta, foi brutalmente direta ao telefone. Não tinha dinheiro para ajudar, e sugeriu que eu fosse mais responsável com as minhas finanças, até insinuando que deveria procurar um quarto para dividir o apartamento. O Ricardo, o meu padrasto, foi ainda pior, dizendo que não era meu pai e que as dificuldades financeiras eram minhas e não da família. Primo Pedro, que prometera ajudar, cancelou o encontro minutos antes e desapareceu sem deixar rasto. A tia Margarida fez questão de comentar, depois, que a minha situação era consequência das minhas más escolhas e que eu devia aprender a ser mais independente. Quando comecei a contar tudo a Sofia, a minha amiga, percebi que a minha família tinha se transformado numa espécie de comédia de erros, só que sem graça. Era como se cada pedido de ajuda tivesse sido uma pedra lançada num lago tranquilo, e as ondas que voltavam eram de egoísmo, julgamento e indiferença. No entanto, houve uma exceção, a tia Maria. Não a tinha contactado ainda, porque sabia que ela tinha pouco para dar, e não queria ser um fardo. Para minha surpresa, ela foi a primeira a ligar-me ao telefone, preocupada com o que tinha ouvido da minha mãe. A sua voz era um aconchego no mar de rejeição. Marcamos encontro para almoçar num pequeno café perto do apartamento dela, num bairro modesto, onde as mesas são de madeira gasta e o cheiro a café fresco enche o ar.
Maria chegou com seu casaco de malha azul desbotado, o cabelo prateado preso num rabo de cavalo simples, e os olhos que ainda brilhavam de bondade. Não tinha joias, nem acessórios caros, apenas um sorriso caloroso e um abraço apertado. Falamos da minha procura de emprego, das dificuldades, e depois, quando pensei que ia apenas oferecer-me palavras de conforto, ela puxou do bolso um envelope. 3.000 euros. O suficiente para aliviar a pressão da renda, pelo menos por agora. Recusei, sentindo uma mistura de vergonha e gratidão, mas ela segurou a minha mão com firmeza e disse que era um presente, que não precisava de pagar já, e que, se precisasse, podia ficar no sofá dela. Aquele sofá não era um palácio, mas naquele momento era o lugar mais acolhedor do mundo. Senti as lágrimas a correrem, não de tristeza, mas de alívio e amor genuíno. A tia Maria, com tão pouco, tinha me dado quase tudo, enquanto os outros, com tanto, voltaram as costas. Depois desse almoço, descobri que Maria tinha estado a lutar contra a diabetes e que gastava o que podia em medicamentos, fazendo horas extra a dar explicações para conseguir pagar as contas. A dimensão do seu sacrifício esmagou-me. Naquela noite, convidei Maria para jantar no meu apartamento, e, entre chá e conversas, abri o meu coração. Confessei que não tinha perdido o emprego, que tudo tinha sido um teste para descobrir quem se importava verdadeiramente comigo. Ela olhou-me com compaixão, disse que não estava zangada, mas triste por eu me sentir na obrigação de fazer aquilo. Contou-me uma história dolorosa da sua própria vida, sobre um casamento que acabou por causa do dinheiro, e como aprenderá que algumas pessoas nos veem apenas como recursos. Suas palavras ficaram comigo. O dinheiro não só revela quem os outros são, como também quem nós somos. Um espelho poderoso que, no meu caso, refletia uma verdade dura, mas libertadora. Decidi contar-lhe o segredo maior, a vitória na lotaria. Ela ouviu em silêncio, os olhos arregalados, mas tranquilos. Fui a primeira pessoa a saber. Maria sorriu e disse que aquilo era uma bênção, mas que a verdadeira sorte era ter alguém que realmente se importava. E que, agora, o próximo passo era escolher com sabedoria quem merecia fazer parte da minha vida. Dias depois, reuni-me com o advogado Pedro para planear o futuro. Queria criar um fundo para Maria, para garantir que as suas despesas médicas e o seu bem-estar estivessem assegurados, sem que ela se sentisse dependente ou humilhada. Decidi também que ia deixar o emprego na agência e dedicar-me a uma causa que fizesse sentido, uma organização para ajudar pessoas idosas que vivem sozinhas. Inspirada pela Maria e por tantas outras que conheci. Quanto à família, ainda não sabia o que fazer. Marquei uma reunião para esclarecer a situação, sem revelar o prêmio, mas expondo a minha verdade. Naquela noite, contei tudo a Sofia, que, entre gargalhadas e lágrimas, perguntou se eu ia continuar a conduzir o meu Renault velho e a usar cupons. Respondi que sim, que a riqueza verdadeira não estava nos carros nem nas contas bancárias, mas nas escolhas que fazemos. O que viria a seguir seria um momento decisivo, onde finalmente colocaria limites e mostraria quem era, não a mulher que dava tudo, mas aquela que sabe o seu valor. Enquanto o sol se punha em Braga, senti que, apesar das sombras, um novo capítulo se abria, cheio de esperança e, acima de tudo, de liberdade. E mal sabia eu que, por trás das aparências e das máscaras da minha família, um segredo ainda mais profundo se escondia, prestes a emergir e abalar tudo que pensava ser verdade. Nos dias que se seguiram à reunião com a família, sentia uma mistura de nervosismo e determinação que me impelia para frente, como se estivesse a caminhar sobre brasas. Aquele encontro não seria apenas uma conversa, seria minha forma de pôr tudo em pratos limpos, de mostrar quem eu realmente era e de definir os limites que até então nunca tivera coragem de traçar. Preparei-me com cuidado, escolhendo a roupa com que iria dar a cara pela minha nova vida, um vestido justo, mas elegante, de cor vinho, que realçava as minhas curvas sem ser demasiado ostensivo, e uns sapatos de salto médio que me davam a altura e a confiança que precisava. Um colar simples, de prata, que pertencia à minha avó, completava o visual, dando um toque de delicadeza e história. Quando o domingo chegou, o meu pequeno apartamento em São Vítor encheu-se de presenças familiares. A Helena e o Ricardo chegaram primeiro, com a Helena a exibir aquele ar preocupado misturado com uma ponta de curiosidade disfarçada, a típica máscara que as mães portuguesas aprendem a usar para esconder o que realmente pensam. Seguiram-se o Manuel e a Isabel, com seus olhares avaliadores, e depois a Leonor, sempre impecavelmente vestida, acompanhada do Rodrigo, que parecia mais interessado no telemóvel do que na reunião. Tiago apareceu por último, com um ar descontraído que denunciava o desprezo pelo encontro, e, para minha surpresa, a tia Margarida não faltou, entrando na sala com aquele seu olhar crítico que parecia cortar o ar como uma navalha. Mas quem me surpreendeu foi a tia Maria, que entrou devagar, com um sorriso tímido e aquela calma que só quem conhece as dificuldades da vida pode ter. Ela sentou-se ao meu lado, como um escudo invisível, e senti uma força inexplicável a crescer dentro de mim. Comecei por agradecer a presença de todos, sentindo os olhos de cada um a pesarem sobre mim.
Expliquei que sabia que tinham ouvido rumores sobre a minha situação financeira e queria esclarecer os factos. Disse que estava bem, que tinha encontrado um novo emprego, e que a minha vida estava a mudar, uma verdade parcial, mas necessária para quebrar o gelo. Medida que falava, percebi as reações. Alguns relaxaram, outros franziram o sobrolho, e Tiago distraiu-se no telemóvel como se o mundo fosse muito mais interessante do que aquilo. A Helena suspirou aliviada, a Leonor trocou olhares discretos com Rodrigo, e o Ricardo parecia impaciente. Quando toquei no assunto dos pedidos de ajuda que fizera, os silêncios preencheram a sala. Falei calmamente sobre a importância da família, sobre a reciprocidade, sobre o peso que sentia por ter sido sempre eu a estender a mão. Olhei nos olhos de cada um, especialmente do Tiago, que finalmente levantou a cabeça, e disse, sem acusações, mas com firmeza, que esperava mais da família que me viu crescer. Houve murmúrios, algumas desculpas, mas ninguém assumiu responsabilidade. A tia Margarida não perdeu a oportunidade para lançar uma crítica velada sobre a minha vida profissional, enquanto Isabel tentou minimizar a situação, sugerindo que todos têm os seus problemas. No entanto, estava preparada para isto. Não buscava desculpas, mas sim reconhecimento e respeito. Para minha surpresa, a tia Maria falou então, com a voz calma e segura que sempre teve. Lembrou a todos que a família é feita de apoio mútuo e que, às vezes, é no momento de fraqueza que se vê quem está verdadeiramente ao nosso lado. Quando a reunião acabou, senti um peso a sair dos meus ombros. Não tinha mudado ninguém, mas tinha mudado a mim mesma. Deixará de ser a vítima silenciosa e passará a ser a mulher que exige dignidade. Nos meses que se seguiram, a minha vida transformou-se de formas que nunca imaginei. A organização que criei, Segunda Família, cresceu rapidamente, ajudando idosos solitários e esquecidos, dando-lhes companhia, apoio financeiro e um novo sentido de pertença. Sofia juntou-se a mim como coordenadora de projetos, trazendo a sua experiência de enfermeira e a sua empatia contagiante. Mudamos para uma casa modesta, mas cheia de luz, num bairro tranquilo perto do centro de Braga. A tia Maria comprou uma casa pequena a 3 quarteirões da minha, adaptada para facilitar a sua mobilidade, e a sua saúde melhorou visivelmente. Visitá-la tornou-se parte da minha rotina, e os nossos jantares, sempre simples, eram momentos de alegria genuína. A relação com o resto da família tornou-se mais distante, mas também mais honesta. Mantínhamos o contato em ocasiões festivas, mas a superficialidade das conversas deixava claro que o verdadeiro afeto tinha sido substituído por conveniência. E, por mais que me tentassem, nunca revelaram curiosidade sobre meu novo percurso, como se a minha felicidade fosse um segredo que não lhes dizia respeito. Houve momentos tentadores para contar a verdade sobre a lotaria, quando Tiago me telefonou a pedir dinheiro para um negócio falhado, ou quando a Leonor se queixou dos custos da remodelação da cozinha. Mas cada vez que pensava nisso, lembrava-me do silêncio que recebi quando mais precisei, e a decisão tornava-se clara. O segredo era minha proteção. Por vezes, fazia doações anônimas para ajudar familiares em apuros. Paguei discretamente as contas médicas do meu pai quando ele sofreu um infarte, e ajudei a custear a reabilitação do Pedro, o primo com problemas de jogo. Ninguém sabia que era eu, e assim preferi que fosse. A tia Maria, a minha verdadeira âncora, continuava a ser a minha inspiração. Certa noite, enquanto assistíamos ao pôr do sol no seu alpendre, falou sobre como tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse contado tudo logo no início. Imaginei a família rodear-me, cheia de interesse e carinho falso, e senti um arrepio de medo. A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha me dado liberdade. Ela disse que o dinheiro é um espelho, que revela não só quem os outros são, mas quem nós escolhemos ser. E, naquele momento, percebi que tinha escolhido ser alguém que vive com verdade, que protege o seu coração e que sabe que o mais valioso não é o que está na conta bancária, mas o que está no peito. Mas mal sabia o que, enquanto construía esta nova vida, um segredo obscuro, enterrado há muitos anos, começava a vir à tona. Algo que ameaçava abalar as fundações da minha família e revelar verdades que ninguém queria enfrentar. E assim, enquanto o céu se pintava de vermelho e dourado, eu sentia que a minha história estava longe de terminar. Era apenas o começo de um novo capítulo, onde o passado e o presente se entrelaçariam numa teia de segredos, traições e, talvez, redenção. A vida, por vezes, tem uma forma peculiar de nos surpreender quando menos esperamos. Depois de meses a construir a minha nova rotina, envolta numa sensação de paz e propósito, um telefonema inesperado fez o chão desaparecer debaixo dos meus pés. A voz do advogado Pedro Monteiro soou séria e carregada, e pediu-me para o encontrar no seu escritório no dia seguinte, com a máxima urgência. O que poderia ser tão importante para interromper a minha rotina cuidadosamente planeada? O coração martelava no peito enquanto me preparava para o encontro, vestindo uma blusa branca simples e uma saia lápis preta que, apesar da sobriedade, realçava minha figura com uma elegância discreta. Os meus sapatos de salto médio batiam ritmadamente no chão de mármore do edifício,
cada passo aumentar a ansiedade que me consumia. Pedro recebeu-me com um olhar grave, afastando-se do seu habitual sorriso acolhedor. Sobre a mesa, repousava uma pasta grossa, cheia de documentos que pareciam conter segredos guardados há muito tempo. Explicou-me que, durante uma revisão de rotina dos meus investimentos e fundos familiares, tinha descoberto algo perturbador. Uma série de transações antigas, suspeitas e não declaradas, ligadas ao nome do meu pai, Manuel Silva. Transações essas que levantavam questões sérias sobre a origem de parte do patrimônio familiar, mais importante, sobre o que ele poderia estar a esconder. Enquanto ouvia, sentia o mundo a girar à minha volta. Recordei as inúmeras vezes em que o meu pai me tinha dado lições sobre responsabilidade financeira, enquanto eu lutava para sobreviver com o pouco que tinha. Agora, parecia que a verdade era muito mais complexa e sombria do que alguma vez imaginei. Pedro sugeriu que investigássemos mais a fundo, mas avisou-me que isso poderia abrir uma caixa de Pandora que afetaria não só a minha relação com meu pai, mas toda a dinâmica familiar. Saí do escritório com a cabeça a fervilhar. As ruas de Braga pareciam diferentes, como se uma neblina tivesse descido sobre a cidade que antes me era tão familiar. O ar fresco da tarde não conseguia dissipar o frio que se instalara no meu peito. Decidi que, antes de confrontar o meu pai ou qualquer outra pessoa, precisava de reunir provas e compreender verdadeiramente aquilo que estava em jogo. Nos dias seguintes, mergulhei numa investigação cuidadosa, contando com a ajuda de Pedro e da Sofia, que se mostrou uma aliada incansável. Navegamos por documentos bancários, registros antigos e conversas discretas com pessoas que tinham cruzado o caminho do meu pai ao longo dos anos. A cada descoberta, sentia uma mistura de indignação, tristeza e uma vontade crescente de expor a verdade. Entretanto, a minha vida pessoal continuava. A organização segundo a família prosperava, e a ligação com a tia Maria fortalecia-se a cada dia. Ela era um farol de luz no mar de incertezas, e o seu sorriso sereno dava-me forças para enfrentar os desafios que se avizinhavam. Durante um jantar simples na sua casa, partilhei com ela suspeitas que começavam a tomar forma na minha mente. Ela segurou a minha mão com a sua firmeza habitual e disse, com a sabedoria que só os anos dão, que a verdade pode ser dolorosa, mas é sempre libertadora. A tensão acumulava-se, e percebi que não poderia continuar a viver entre segredos e incertezas. Decidi, então, preparar-me para o confronto inevitável. Escolhi um final de tarde para falar com meu pai, num café discreto que frequentávamos quando eu era criança. O ambiente familiar contrastava com o turbilhão de emoções que sentia. Quando comecei a falar sobre as transações, o olhar do Manuel mudou. Passou de um ar tranquilo para um misto de surpresa, raiva e, por breves momentos, arrependimento. Tentou justificar-se com histórias de negócios mal explicados e pressões financeiras que enfrentará, mas as suas palavras soavam vazias perante as evidências que eu tinha reunido. A conversa terminou com um silêncio pesado, e com a certeza de que a relação que eu pensava conhecer era apenas uma fachada. Saí daquele café com um nó na garganta, mas também com a convicção de que estava a mudar o rumo da minha vida para sempre. Nos dias que se seguiram, o segredo começou a espalhar-se, como uma sombra que se infiltra por todas as frestas. A família reagiu da forma que eu já esperava, com negação, acusações cruzadas e tentativas de silenciar a verdade. A tia Margarida, sempre pronta para julgar, fez questão de espalhar boatos, enquanto a Leonor e o Tiago evitavam o assunto, preferindo manter a aparência de normalidade. Por outro lado, a Helena mostrou-se dividida entre o amor materno e a necessidade de proteger o marido. O Ricardo manteve-se distante, e a Isabel fez questão de reforçar a ideia de que eu estava a exagerar. Apenas a tia Maria e a Sofia permaneceram ao meu lado, fontes de apoio inabalável numa tempestade que parecia interminável. Com a organização a crescer, senti a necessidade de criar um espaço seguro não só para mim, mas para todos aqueles que, como eu, enfrentavam as dificuldades da vida com dignidade e coragem. A segunda família tornou-se mais do que uma instituição, era um refúgio, um símbolo de esperança e resistência. Mas, apesar dos avanços, uma pergunta persistia na minha mente, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Até que ponto a verdade que eu descobrira seria suficiente para libertar-me das amarras do passado? E que outras surpresas ainda estariam escondidas nas profundezas da minha família? Enquanto me preparava para enfrentar mais uma reviravolta, olhei para o futuro com uma mistura de medo e determinação. Sabia que a jornada estava longe de terminar, e que, por vezes, a única forma de encontrar a luz é atravessar a escuridão mais profunda. E assim, enquanto a noite descia sobre Braga, eu sentia que estava prestes a descobrir um segredo que poderia abalar não só a minha vida, mas toda a estrutura que julgava inabalável. A verdade, afinal, era um mistério que só o tempo revelaria, e eu estava pronta para o enfrentar, custasse o que custasse. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tensão e vigilância constante, como se eu estivesse a caminhar numa corda bamba suspensa sobre um abismo de segredos e mentiras.
O peso da descoberta sobre meu pai Manuel era esmagador, e eu sentia que cada passo que dava podia desencadear uma avalanche que arruinaria tudo à minha volta. A minha casa, antes refúgio de tranquilidade, transformou-se num campo de batalha silencioso, onde os pensamentos se amontoavam como tempestades prestes a explodir. Enquanto isso, a segunda família crescia como uma chama que se recusava a apagar. A organização tornara-se meu porto seguro, o espaço onde canalizava toda a energia, esperança e amor que a minha própria família parecia ter esquecido. O sorriso da tia Maria era minha luz nos dias mais escuros, e a presença firme da Sofia, a minha amiga e confidente, era um lembrete constante de que não estava sozinha nesta luta. Foi numa dessas noites, enquanto revisava documentos no meu escritório improvisado em casa, que recebi uma mensagem anônima que fez o coração disparar. No ecrã do telemóvel, uma frase simples e enigmática: nem tudo que parece é verdade. Procura onde ninguém ousa olhar. O remetente era desconhecido, e a mensagem não vinha acompanhada de qualquer pista. A minha mente fervilhou com possibilidades e dúvidas. Quem me teria enviado aquilo? Estaria relacionado com as transações suspeitas do meu pai? Ou seria algo ainda mais profundo, um segredo enterrado que ninguém queria revelar? O mistério instalou-se como uma sombra que me perseguia a cada passo. Decidi que não podia ignorar o aviso, e que precisava de ir mais fundo, de explorar os recantos mais sombrios da minha família e das suas histórias escondidas. A Sofia, sempre a minha aliada, concordou em ajudar-me a investigar. Mesmo sabendo que poderíamos estar a abrir uma caixa de Pandora. Começamos por reunir tudo o que já sabíamos, organizando os documentos, conversas e relatos que recolhéramos. Mas havia algo que faltava, uma peça do puzzle que teimava em escapar-nos. Foi então que lembrei-me de um velho diário que a minha avó materna guardava numa caixa de madeira antiga, escondida no sótão da casa da tia Maria. Um diário cheio de memórias, segredos e talvez respostas. Numa tarde chuvosa, subi as escadas rangentes do sótão, sentindo o cheiro a pó e madeira envelhecida. Encontrei a caixa, com o diário cuidadosamente guardado entre fotografias a preto e branco e cartas amareladas pelo tempo. Ao folhear as páginas, fui transportada para uma época diferente, onde o passado da minha família se desenrolava em palavras escritas com uma caligrafia delicada e firme. As histórias que ali encontrei falavam de amores proibidos, traições silenciosas e decisões difíceis que moldaram o destino de todos nós. Descobri que o patriarca da família, o meu avô Antônio Silva, tinha guardado segredos que atravessaram gerações, segredos que explicavam muito do que hoje parecia inexplicável. Havia referências a negócios obscuros, acordos feitos nas sombras e promessas quebradas que ecoavam no silêncio dos anos. Enquanto lia, um arrepio percorreu minha espinha. Percebi que a verdade que procurava era muito mais complexa e profunda do que alguma vez imaginei. Não se tratava apenas das ações do meu pai, mas de uma teia de mentiras e omissões que mantiveram a família unida à custa de segredos dolorosos. Decidi partilhar estas descobertas com a tia Maria e a Sofia numa reunião discreta na sala de estar da minha casa. As suas reações foram de espanto e preocupação, mas também de uma determinação renovada para enfrentar o passado e lutar por um futuro diferente. Enquanto discutíamos os próximos passos, o telefone tocou. Atendi com o coração apertado, e do outro lado ouvi uma voz calma, mas cheia de significado. Catarina, nem tudo que parece é verdade. Estás mais perto do que imaginas, mas cuidado com o que revelas. Aquela chamada deixou claro que não estava só a enfrentar fantasmas do passado, mas que havia forças que preferiam manter o véu do silêncio intacto. A minha vida, que já era um emaranhado de emoções e desafios, tornava-se agora um jogo perigoso, onde cada movimento precisava de ser calculado com precisão. Mas, apesar do medo, sentia uma coragem crescente dentro de mim. A verdade era uma chama que eu não podia apagar, e estava decidida a seguir a sua luz, mesmo que isso significasse enfrentar a escuridão mais profunda. Enquanto a noite caía sobre Braga, e as luzes da cidade começavam a brilhar como estrelas distantes, sabia que o próximo capítulo da minha história estava a começar. Um capítulo onde segredos seriam desvendados, alianças testadas e onde a minha própria força seria posta à prova como nunca antes. E, no silêncio da escuridão, uma pergunta permanecia sem resposta. Estaria eu pronta para enfrentar o que estava prestes a descobrir? Porque, às vezes, a verdade é o preço que pagamos pela liberdade.